Estamos aqui hoje para conversarmos um pouquinho com o João Alexandre. João Alexandre é empresário, empreendedor da empresa Delta Informática e desde já agradecemos a sua participação, Alexandre. Nada. E vamos começar então com algumas perguntas que vamos fazer para você. Okay. Que fatores o influenciaram a se tornar um empreendedor? Na verdade, foi uma oportunidade que apareceu. Apareceu a oportunidade de me tornar sócio de uma empresa. Eu passei a ser sócio e ao ser sócio da empresa veio a necessidade de empreender em diversas áreas. Ok. E que pessoas que influenciaram você a ser um empreendedor? Foi meu pai, que ele, eu na verdade me tornei sócio dele, né? Ele já tinha a intenção de montar uma empresa e nós acabamos nos associando em uma empresa que já existia, né? Nós não criamos uma empresa do zero, a empresa foi absorvida por nós. Ok. Então aí você já está me respondendo uma outra pergunta que eu ia te fazer, né? Se houve algum disparo, alguma coisa que inspirasse você a ser um empreendedor, que desse esse pontapé inicial na sua vida para você? Na verdade, o empreendedorismo ele acaba surgindo com a própria necessidade, não é uma coisa que a gente planeja, eu vou ser um empreendedor, né? Isso, quando você passa a ser sócio de uma empresa, passa a tocar um negócio, você naturalmente tem que se tornar um empreendedor, você tem que fazer com que aquilo que você adquiriu sempre esteja em evolução. E nada evolui sem você empreender naquilo, né? Seu João Alexandre, quando o senhor começou essa nova maneira de empreender, o senhor tinha alguma formação, algum curso técnico? E como isso foi relevante para o seu novo empreendimento? O empreendimento que foi baseado exatamente na minha formação. Uhum. A minha formação eu me formei na faculdade em análise de sistemas, que era toda a ligação que tinha com o negócio que a gente estava entrando. Uhum. Né? Minhas formações anteriores foram importantes, eu me formei em técnica e mecânica, fiz curso de engenharia e depois migrei para análise de sistemas. Todo esse conhecimento que eu tive foi importante também, mas o fundamental foi eu estar realmente formado na área. Certo. E sendo um empreendedor visionário, qual foi o momento que o senhor teve assim, aquela certeza que seria uma oportunidade para o senhor começar ali? Quando nós começamos com a empresa, era uma época que a parte de informática estava engatinhando muito no Brasil. Então era bastante evidente que isso era a tecnologia da informação, ela ia crescer, né? Na época a empresa começou com o que era o principal para o momento do mercado, que era dando treinamento, e gradativamente migrou para desenvolvimento de sistema, implantação de redes, desenvolvimento de sites, conforme também a tecnologia foi evoluindo. Né? Mas na época o principal foi que era um mercado que era facilmente visível, que estava em franca expansão. Certo. E quando vocês começaram, no caso, você entrou, né, nessa nova empreitada, digamos assim, existia já algum tipo de plano de negócios ou algum tipo de planejamento assim já pré-existente para começar? Não houve. Na verdade foi uma oportunidade, a gente via que era um mercado em ascensão e nós queríamos entrar nesse mercado. Então quando surgiu uma oportunidade, nós pegamos essa oportunidade de nos tornarmos sócios de uma empresa e depois fomos tocando o negócio. Gradativamente começou a ocorrer aí um planejamento estratégico do que teria que ser mudado na empresa, o que teria que ser acrescentado nas atividades, mas de cara não teve esse planejamento não. Certo. E anteriormente, você teve alguma experiência semelhante a esse novo negócio? E se teve, explica um pouquinho pra gente como foi assim. Antes da Delta Informática, eu trabalhei numa empresa que chamava Megabyte, que dava cursos de informática. Uhum. Então, nessa empresa, eu tanto fazia planejamento dos cursos, como dava alguns cursos também. Então, isso me serviu de base de entender o funcionamento de uma empresa que dava treinamento em informática. Apesar de eu não ser da área administrativa naquele momento, a gente tinha visão do que estava acontecendo, a gente sempre capta, né, o andamento da empresa. Quais são as forças e fraquezas do seu negócio? Bom, acho que a principal força do meu negócio é que a parte de tecnologia, da informação, ela está presente em todas as empresas, em todos os lares. Todo mundo tem um computador, hoje em dia todo mundo tem rede, geralmente a pessoa na casa dela, sem ela saber, ela tem uma rede. Ela tem na casa dela um notebook, por exemplo, está ligado no wireless, ela tem o tablet, tem o celular, isso tudo está formando uma rede. E dentro das empresas, TI é até hoje em dia eu diria que até um dos grandes fatores de evolução do negócio está
na tecnologia da informação que as empresas têm. Então a gente tem muita força porque a gente está oferecendo isso, que é um dos pilares que todas as empresas usam. A maior fraqueza que tem que a gente pode dizer no nosso negócio, às vezes é a competitividade. No nosso ramo tem muitas empresas muito bem formadas tecnicamente e muita gente que utiliza de recursos técnicos muito fracos. A pessoa às vezes tem um conhecido que sabe um pouco de informática, que vai lá, que quebra um galho para fazer alguma coisa funcionar e que geralmente não faz funcionar muito bem, mas que isso acaba deteriorando um pouco a imagem da necessidade do serviço que a gente presta. Os seus sócios, eles complementaram na troca de habilidades? Com certeza. A minha parte mais forte é a parte técnica, a parte de serviços, e o meu sócio, a principal parte dele é administrativa e comercial. Então, as duas forças se complementam para dar um resultado na empresa. E que recursos econômicos e financeiros vocês precisaram? O investimento que foi feito, basicamente, foi de uma outra empresa que havia anteriormente, que foi vendida, e com o recurso da venda dessa outra empresa que nós entramos nesse negócio. Alexandre, qual foi o momento mais crítico do início do negócio, ou mesmo depois de sua criação, e como foi superado isso? Bom, o momento mais difícil que nós passamos foi porque a empresa, quando nós nos tornamos sócios, ela tinha um convênio com a Prefeitura de São Paulo, onde nós dávamos curso para cerca de 5.000 alunos por semestre, e logo que nós nos tornamos sócios, teve uma mudança de prefeitura, e a prefeitura que entrou no governo, ela cancelou todos os convênios educativos que tinham. E nós, da noite para o dia, deixamos de dar aula para 5.000 alunos por semestre, passamos a dar aula para cerca de 500 alunos por semestre. Isso a gente teve que superar essa deficiência, formando outros convênios, que no caso daí nós optamos por fazer com escolas particulares e não mais trabalhar com o governo. Qual foi o momento de maior satisfação do negócio? Teve maior isso? Eu acho que o momento de maior satisfação do negócio foi quando, alguns anos depois da empresa estar constituída, um dia a gente sentou, olhou para as nossas contas e respirou. Foi quando nós quitamos o parcelamento de quando nós compramos a empresa, foi quando a gente começou a perceber que a empresa passava a entrar no azul, com força e não mais equilibrando apenas suas contas, né, e vendo uma série de outros resultados o número de clientes que nós conseguimos fidelizar, são coisas desse tipo que dão mais satisfação para a gente. Aqui nós queremos saber também qual o lado positivo de ser empreendedor e qual o lado negativo também de ser empreendedor. Bom, empreender e ver o resultado é uma coisa que dá muita satisfação, né? Então, eu acho que o lado positivo do empreendedorismo é que quando o teu negócio está crescendo, você cada vez mais está empregando mais pessoas, você está tendo a oportunidade, dar oportunidade a outras pessoas também, né? Quer dizer, a gente não pensa no negócio como uma coisa só nossa, a gente pensa no negócio como um time mesmo, como um grupo de pessoas trabalhando com objetivos comuns. E isso é uma coisa que dá muita satisfação para a gente. O lado difícil, né, do negócio, que qualquer negócio que tem, é o país que a gente vive. O país que a gente vive impõe muitas dificuldades, muita burocracia. Você é obrigado a manter na empresa atividades só para atender solicitações fiscais, solicitações tributárias. Então isso gera um custo muito grande, digamos, a gente tem que dispor de muita energia para atividades que não são o centro do teu negócio. Como a carreira de empreendedor afetou a sua família? Família sempre foi uma coisa que eu pus em primeiro lugar, né? Então, dizer que empreender não consome um pouco do nosso tempo, não limita eventualmente algum tempo que a gente tem com a família, se eu falasse isso seria mentira. A gente realmente acaba consumindo, a gente eventualmente tem reuniões até mais tarde, eventualmente tem que fazer viagens para buscar clientes. Isso acaba afetando de uma certa forma aquele tempo que a gente tem para a família. Mas eu acho que a gente tem que compensar isso dando qualidade no momento que a gente está com a família. E eu sempre busquei isso. Então, afetar a família sempre afeta um pouco, mas a gente não pode deixar que isso seja extremado a ponto de realmente causar um prejuízo familiar, né? Certo. E o senhor faria isso novamente? Faria. Certo. E o que diferente o senhor poderia fazer? Talvez se eu fosse começar novamente, eu teria feito um planejamento melhor, mais detalhado no começo do negócio. Eu teria pesquisado melhor o mercado, eu teria pesquisado melhor talvez a parte de funcionários, saber de qualificações. Talvez eu tivesse feito um planejamento mais detalhado no começo. Certo. E qual conselho o senhor daria para uma pessoa que quer buscar a carreira de empreendedor?
primeiro estudar muito, né? Eu aconselho que a pessoa que vá para uma, seja qual área que for, ela tem que entender da área, né? Se ele tiver uma padaria, ele tem que saber fazer pão, apesar de que ele não vai ficar no forno. Então eu acho que a pessoa ela tem que entender do negócio dela, tem que entender dos detalhes, ela tem que estudar muito. Segundo lugar, ela tem que pesquisar muito se aquilo que ela vai empreender realmente tem futuro. Porque não adianta só a gente fazer o que a gente gosta, a gente tem que fazer algo que vai dar resultado. Tá? Então não adianta eu achar que videolocadora é uma coisa maravilhosa, eu abri uma videolocadora, sendo que hoje em dia todos os videolocadores estão fechando. Então acho que a pessoa tem que fazer uma pesquisa de mercado, tem que saber se aquele ramo que ela está querendo empreender realmente é um ramo que vai dar frutos. Certo. Obrigada por responder a nossa entrevista. Muito obrigado a vocês.